preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Efésios 2, 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida que nos foi dada. Aquele que é poderoso, aquele que estávamos mortos e nos deu vida, é aquele que traz vida onde há morte, é aquele que traz luz onde há escuridão. Que hoje nós viemos aqui, louvar, engrandecer, bendizer o nome deste que nos deu vida, o Deus da vida. E é aqui nesse espírito que nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para cultuar o nome dele. Que isso seja verdade, amados, no nosso coração, que isso seja verdade nas nossas vidas, que isso seja verdade hoje aqui, que seja um
verdadeiro é aquele que traz vida, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém. Eu louvo teu nome. Vamos colocar de pé? Louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado,
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Você pode abrir a sua boca nesse momento? Você pode exaltar o nome de Jesus. Você pode manifestar a sua adoração nesse momento. O nome que está todo sobre todo nome. Você pode bendizer o nome do Senhor nesse momento. Você pode exaltar Jesus nesse lugar. Jesus, o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor encontre adoração em nós, Pai. É que o Senhor encontre, Deus, adoração na nossa vida, Jesus. Não uma simples música, não é uma simples canção, mas sim a nossa vida, Pai. Senhor, nessa noite, atrai o nosso coração. Vem de encontro à nossa alma, Jesus. Preenche as lacunas que há em nós nessa noite, Senhor. Cura as nossas feridas, Deus. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Tende misericórdia de nós, Deus. Nós não somos nada sem Ti, Jesus. É por isso que aqui estamos, Deus, rendendo graça, rendendo louvores ao Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a adoração, de todo louvor. Nós Te adoramos porque Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém, aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado, Deus. A gente vai estar fazendo mais um louvor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você trazer até o gasofilácio. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus,
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Senhor, nós nesse momento, papai, nós te entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos também, Deus, a nossa canção, o nosso louvor, Deus, essa noite. Que, Deus, a tua palavra penetre ao nosso coração nessa noite, Jesus. O Senhor use a vida do Marcelo, Deus. O Senhor use a vida dele, Pai, para nos ministrar e que ele seja a boca do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, papai. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. A graça e a paz, no nome do Senhor Jesus, amém? O pastor mandou um recadinho aqui para mim, para eu passar para vocês, né? O primeiro é que ele mandou um abraço para a igreja. Ele está em Londrina, resolvendo alguns problemas com o Lucas, coisas da empresa do Lucas lá em Londrina, e ele precisou dar uma força lá para eles, então por isso que ele não está conosco aqui nessa noite, ok? Falou que está tudo bem, nada fora do controle. Pediu para lembrar que as famílias estão bem, as famílias estão cuidadas, ele tem acompanhado as famílias da igreja. Pediu também para avisar que a construção continua caminhando, embora nesse período de pandemia. Faz tempo que eu não dou um pulinho ali no fundo para ver como é que está, mas a gente mandou algumas fotos aí, a gente tem visto que a nossa construção tem ido e esperamos que quando esse momento passar, a gente já possa retornar com a nossa escola bíblica aqui no fundo, com salas mais adequadas, melhores, né? Para a gente aprender sobre a palavra de Deus. E também pediu para lembrar sobre a semana de consagração. Então, a partir de amanhã até sábado, o Nelson estará aqui na igreja às 6 horas da manhã, das 6 às 6h30, né, Nelson? E a igreja estará aberta para nós virmos aqui e orarmos em santificação, nos colocando na presença de Deus em consagração, até como preparação para a ceia no próximo domingo. Antes da gente começar a ministração, vamos ter um momento de oração pelas nossas crianças. Talvez quem tenha mais sofrido, que esteja sofrendo mais com todo esse processo, sejam as nossas crianças. Elas estão privadas de irem para a escola, elas estão privadas do relacionamento com os amigos, e se para a gente que já tem um entendimento grande é difícil, imagina para as crianças, para os pequenos, que gostam de estar em contato, brincando com outras crianças. Então é difícil para eles, precisamos orar por isso. E também as nossas crianças que estão deixando de receber o ensino aqui na igreja. Eles não têm vindo para o culto, não têm vindo para a escola bíblica. E por mais que os pais se esforçam, eu acredito que ainda
não é como estar na escola bíblica com os professores preparados ou no cultinho à noite. Então, eu tenho essas duas preocupações com as crianças e nós precisamos orar nesse sentido. E você, pai, que está aqui, que tem criança pequena ainda, ou você, pai, mãe, que nos ouve pela internet, ministre o seu filho. Tire um tempo com ele, procure material no YouTube que sejam de ensino para as crianças, porque é fundamental. Tá? É fundamental nós ensinarmos os nossos pequenos, nós colocarmos na cabeça dele, trabalharmos os nossos princípios, os princípios cristãos com as nossas crianças. Tá? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar todas as crianças, a Deus, desta igreja diante do Senhor. Queremos colocar, a Deus, todas as crianças, das pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando pela internet diante do Senhor. Pedir, a Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada uma delas, Pai. Que, ó Deus, o Senhor esteja abençoando o desenvolvimento integral dessas crianças, Pai. Abençoando, ó Deus, esse momento em que elas estão privadas dos relacionamentos e que nesses relacionamentos que muitas questões do desenvolvimento são, ó Deus, trabalhadas. Pai, que o Senhor supra isso de alguma forma, Pai, no nome de Jesus, Deus, para que os impactos desse momento sejam pequenos na vida, Deus, no comportamento, na personalidade, no caráter das nossas crianças. E principalmente, ó Deus, abençoe ricamente os pais, dê paciência, Deus, dê sabedoria, dê tranquilidade, ó Deus, para que consigam lidar com esse momento, ó Deus, trazendo amor, trazendo carinho, ó Deus. Tira todo o estresse, todo o cansaço dos pais, Pai. E principalmente, ó Deus, coloque nos nossos corações, Senhor, na nossa mente, a necessidade que temos de ministrarmos, de ensinarmos e de sermos exemplos para os nossos filhos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia, você que trouxe aí, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Deus, pedindo para que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Pedindo a Deus que o Teu Espírito nos ensine, nos instrua. Ó Deus, fazendo com que os nossos corações sejam, Deus, terreno fértil para a semente da Tua palavra. Fazendo, ó Deus, com que a gente entenda e que não somente fique no nosso entendimento, mas que se tornem em prática, em ação, em movimento na nossa vida, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. O pastor me convidou para ministrar e a gente sempre fica pensando sobre o tema da ministração, né? Quando eu ministrava aos jovens, eu peguei o livro de Mateus e a gente foi trabalhando o livro de Mateus até quase chegamos no final. Agora, quando a gente vai ministrar a igreja, a gente tem uma outra linha e a gente sempre ora e coloca diante do Senhor aquilo que, para Ele colocar, direcionar a gente naquilo que a gente precisa falar. E nesse momento, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre isso que eu acabei de ler aqui. Porque eu não consigo entender,
de outra forma, a não ser que esse momento que nós estamos passando aí já há 6 meses, eu não consigo entender que isso não seja um sinal de Deus, que isso não é uma trombeta, como diz o livro de Apocalipse. Por isso que eu resolvi pegar esse texto aqui e discorrer algumas coisas sobre o que esse livro fala. O livro de Apocalipse, ele causa um pouco de medo pra gente, até porque a gente já viu muitos filmes por aí, a gente já viu muita cena, e até tem uma expressão, né? Quando fala assim de algo apocalíptico, a gente já pensa em algo ruim, a gente já pensa em tragédia, a gente já pensa em convulsão de toda forma, já olha aqueles símbolos do céu pegando fogo, as estrelas caindo, a lua ficando vermelha, e já pensa no dragão, já pensa na besta, no anticristo, nos cavaleiros, aquele monte de coisas que o livro coloca aqui. Então a gente já... E o cinema fez muito isso com a gente, de colocar essas imagens na nossa cabeça. E a gente também tem um pouco de receio de ler e de estudar Apocalipse, porque como ele é muito figurativo, a gente acaba tendo dificuldade de entender, e muitas vezes, quando nas minhas aulas, quem não lembro quem acompanhou, eu falei, olha, se vocês têm interesse, se vocês estão pensando que eu vou dizer o que é cada símbolo desses, eu vou frustrar vocês, porque eu não vou falar. Porque eu já vi muita gente se perder tentando achar significado para essas coisas do Apocalipse e na verdade, acabam não se confirmando. Então, o Apocalipse ele existe desde o primeiro século, tá? E ele é um livro que foi escrito para dar esperança à igreja. Ele não foi um livro escrito para trazer medo, para trazer pavor, mas é para esperança. Porque a igreja estava perseguida. Quem escreveu o Apocalipse foi João, o apóstolo João. Ele era o último dos apóstolos vivos. Todos os demais já tinham morrido. E todos morrido de forma trágica. Eles todos tinham sido martirizados, tinham sido mortos, crucificados, decapitados, porque havia uma perseguição muito grande à igreja. João, quando escreveu esse livro, ele estava preso. Ele estava na ilha de Patmos. Ele tinha sido preso pelo imperador Domiciano, que foi um dos imperadores mais cruéis do Império Romano, perseguiu ferozmente a igreja, e a igreja estava num momento de muita perseguição. E nesse momento de perseguição, de luta, de dificuldade, Deus traz essa revelação para João. Apocalipse significa revelação. Apocalipse não é algo trágico, não é algo tenebroso, não. Apocalipse é revelação. Então Deus está mostrando para João as coisas que vão acontecer no fim. E ele começa dizendo, revelação que Deus mostra aos seus servos, que em breve há de acontecer. Ele está falando, vai acontecer. Não é pode acontecer, talvez aconteça. Há de acontecer. O que está narrado aqui, em Apocalipse, está acontecendo. Tá? Está acontecendo. Por que eu falo está acontecendo? Não vou entrar na questão das linhas teológicas. Existem pelo menos 4 linhas teológicas de estudo do livro de Apocalipse. Tá? Mas nós, como metodistas, a gente é da linha dos amilenistas. E o que é o amilenista? O amilenista é quem crê que os acontecimentos do milênio já estão aqui. Tá? Tem os pré-milenistas dispensacionalistas, pré-milenistas históricos, os pós-milenistas, cada uma tem a sua interpretação. Nós somos da interpretação do amilenismo, ok? Então, só uma introdução a respeito, dentro desse conceito, tá? Uma das interpretações, e aqui eu adotei, é que o livro de Apocalipse, ele é uma narrativa, é um paralelismo progressivo. É um livro que ele é dividido em 7 partes, tá? Onde cada uma dessas partes, ela é completa e diz da nossa dispensação, desde a ascensão de Jesus até a volta de Jesus. Então, todos os fatos que estão sendo narrados ali em cada uma das 7 sessões falam desse mesmo período.
cada um com uma ênfase e cada um revelando alguma coisa de Deus para nós. Então, a primeira sessão fala sobre os 7 candeeiros, que são igrejas, depois fala dos 7 selos, fala das trombetas, fala das taças, fala dos 4 elementos do mal, depois a derrota deles. E cada parte dessa está falando sobre a nossa dispensação inteira. Tá? É essa a forma como a gente entende. Então, essas coisas que estão acontecendo, que estão narradas no livro do Apocalipse, de uma forma ou de outra, elas têm acontecido desde que Jesus subiu aos céus. A igreja sempre foi perseguida. A igreja começou, eles estavam em Jerusalém, estavam lá, quietinhos, orando. Veio uma perseguição tremenda que eles tiveram que ser espalhados. A gente vê isso no livro de Atos. Depois a gente acompanhando a história, nós vamos ver que a igreja foi perseguida por mais de 200 anos pelo Império Romano. Até que no século III, o imperador Constantino adotou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí a perseguição diminuiu. Mas a gente vê que a igreja sempre foi perseguida, e no século passado e continua agora, a gente vê muito derramamento de sangue de cristãos. Vocês acompanham as notícias, vocês veem a perseguição que os cristãos sofrem. Os cristãos foram perseguidos nos países ateus comunistas, foram perseguidos pelo nazismo, foram mortos milhões. E a gente vê que o evangelho sempre caminhou. O evangelho nunca parou. As pessoas, se nós estamos aqui, foi porque pessoas que foram perseguidas no passado não desistiram, não abandonaram a sua fé, mas creram e confiaram no Deus que nós cremos. E é por isso que o evangelho chegou até nós. E para que ele continue, a despeito de todas essas coisas que estão acontecendo, nós precisamos continuar nos movendo e caminhando, movidos por esse Deus, sustentados por esse Deus maravilhoso, por esse Deus soberano. Então, não é uma novidade a igreja ser perseguida. Não é novidade cristãos serem decapitados, como a gente há pouco tempo viu aí, quando o Estado Islâmico estava numa atuação muito forte. E para mim não é novidade nenhuma tudo isso que está acontecendo, que se no Brasil nós não temos uma perseguição a nível de sermos presos, de sermos proibidos de estarmos aqui, nós vemos muita chacota, nós vemos muita gente blasfemando, muita gente fazendo filme, colocando Jesus como gay. Nós vemos muitas coisas acontecendo em passeatas por aí, muita gente... E aí, até hoje alguém postou alguma coisa no grupo da igreja de que um jornalista zombou de um dos ministros cristãos do Bolsonaro. Mas a gente não pode caminhar por isso, e a gente não pode se importar por isso, porque o primeiro ponto que eu queria dizer é que Deus, ele é soberano e nada foge ao seu controle. Tudo isso que está acontecendo está no controle de Deus. Deus não perdeu a mão. Como o pastor fala, o céu está em ordem. A soberania de Deus não está ameaçada. A grandeza de Deus nunca foi ameaçada e nunca será. Ele é soberano, ele é o eterno. Ele é aquele que vive. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. A soberania dele, a grandiosidade dele nunca esteve em xeque. Por mais que as pessoas tentem falar qualquer coisa, por mais que sempre haja esse movimento contra o nosso Deus, por mais que as pessoas queiram provar e trabalhem para dizer que Deus não existe, Deus existe, Deus está vivo, Deus está atuante e Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo nesse momento maluco que a gente está vivendo, nada foge ao controle de Deus. Nada foge. Ele está conosco, Ele está presente, Ele é Deus, Ele é soberano. Leia o Salmo 46. Leia o Salmo 46, leia os salmos que falam sobre a grandiosidade de Deus, que Deus é rei, que tudo está em suas mãos. Se alimentem disso. Tenham fé, creiam. O livro de Apocalipse foi escrito para nos dar esperança. E quando ele começa dizendo da revelação aqui, que vai na primeira parte, antes de
de falar sobre os selos, antes de falar sobre as trombetas, antes de falar sobre os cavaleiros, antes de falar de tudo isso, Deus mostra para João aquilo que será na eternidade. Deus mostra para João, nós vamos ver isso lá no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, a celebração no céu. Nós vamos ver a adoração no céu, nós vamos ver as festas dos céus, nós vamos ver os anjos adorando. E mais maravilhoso que ver os anjos adorando é ver a palavra de Deus dizendo que os milhares e milhares de remidos estarão na Canaã celestial, estarão na Nova Jerusalém, adorando e louvando o nosso Deus eternamente. Antes de qualquer coisa, Deus mostra isso para João. Deus mostra para João a glória dos céus. Então Deus é soberano, nada foge ao seu controle. 1 Timóteo 6,15 diz: o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ele é o único Rei dos reis, Ele é o único soberano, Ele é o único imortal, habita numa luz que não é acessível para nós. Outra verdade que a gente precisa olhar, entender quando a gente vê o livro de Apocalipse, é que o mundo caminha para o juízo, mas a igreja caminha para a glorificação. Apocalipse 21, de 1 a 8. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então Deus está falando que do juízo que ele vai trazer sobre toda a humanidade. Tem uma parte que ele fala que todas as pessoas, e ele começa falando dos reis, dos príncipes, dos ricos, dos poderosos, e ele chega até dizer dos servos e daquelas pessoas mais simples. Todos estarão diante do Senhor, e muitos vão buscar se esconder da face de Deus, porque embora muitas pessoas hoje neguem, ou em palavras, ou em ação, a atuação e a existência do nosso Deus, há de chegar um dia em que ninguém mais poderá negar isso, porque nós estaremos frente a frente, nós seremos julgados por esse Deus, todos nós. E aqueles que tiverem sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, entrarão nessa nova Jerusalém que desce do céu e viverá no local eternamente junto com Deus, onde não há dor, onde não há choro, onde não há tristeza. Ele próprio enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá fome, não haverá sofrimento, mas haverá a alegria completa, a Shalom tão esperada pelo povo de Israel do Antigo Testamento, virá plenamente até nós, quando essa nova Jerusalém descer do céu. Então, a igreja caminha para a glorificação.
nós seremos transformados completamente. Os mortos ressuscitarão e estarão para sempre com o Senhor. Esse é o destino da igreja, e essa tem que ser a nossa alegria, e essa tem que ser aquilo que nos faz olhar para frente, nos faz caminhar, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das dificuldades, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, e mesmo em meio a risco de morte. É olhando para isso que Paulo dizia que para ele viver era Cristo e o morrer era lucro. Porque se ele vivia, ele iria falar de Jesus. E se ele morresse, ele estaria com Jesus. Essa tem que ser a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de olhar as coisas que acontecem. É isso que fez muitos cristãos do início, do começo da igreja, enfrentar leões em arenas, serem enforcados, serem decapitados, morrerem a flechadas, serem crucificados, porque eles criam nisso. Eles tinham essa certeza, e nós temos que ter essa certeza de que as coisas que nós vivemos agora passarão, e nós temos uma morada celestial sendo preparada pelo nosso Senhor Jesus, como ele afirma em João 14: vou preparar-vos lugar, e quando eu estiver preparado eu vou voltar para buscar vocês. Estamos aguardando isso, estamos aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de lutas, ninguém gosta de passar necessidades. Mas enquanto estivermos vivendo nesse plano, nós temos que continuar caminhando, crendo que Deus está nos sustentando, que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente passa por dificuldade. Mas o texto também é duro quando ele fala que muitos não entrarão. E ele lista aqui uma série de pessoas e coloca algumas ações, algumas atitudes dessas pessoas. Não vou falar sobre cada uma dessas, não é minha intenção nós estudarmos cada um desses itens aqui, mas é para a gente entender que no fundo o que está querendo dizer é que as pessoas que não tiveram a sua vida transformada por Jesus Cristo, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí eu vou para o nosso último ponto aqui, é que nós precisamos estar preparados para o que vem pela frente. Nós precisamos estar preparados para o desfecho que está descrito aqui no Apocalipse. Muitas coisas ainda vão acontecer, não sei dizer, não fico pensando muito nisso, não fico criando ideias mirabolantes, conjecturas, nem buscando o anticristo aqui ou ali, nada disso. A única coisa que eu peço para Deus é que Ele dê discernimento a nós como igreja, para que quando esse momento chegar, a gente consiga olhar e falar assim: está se cumprindo aqui. Essa tem que ser a nossa oração. Não ficar tentando descobrir se vão inventar um chip para colocar na nossa mão, na nossa testa, e a gente só vai conseguir comprar as coisas se nós tivermos isso. Pode acontecer? Pode. Não digo que não é isso, mas eu não vou ficar com ideia mirabolante se isso vai acontecer ou não, para dizer, não, esse é o sinal da besta. Não, eu oro para que Deus nos revele isso, e eu creio que Ele irá revelar à igreja. Deus não vai nos deixar ser enganados. Os verdadeiros filhos de Deus não serão enganados pelo anticristo. Nós teremos a noção, nós teremos a consciência, nós teremos a revelação de Deus das coisas que estão acontecendo. Mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos ler o Apocalipse, nós precisamos estudar o Apocalipse, dentro de uma perspectiva não especulativa, não fantasiosa, mas dentro da ótica de sermos ministrados pelo Espírito Santo e de entendermos o livro. Nós precisamos estar preparados, principalmente olhando para a nossa vida, e ver se nós
já de fato consagramos completamente a nossa vida a Jesus. Se nós de fato entendemos que a morte dele na cruz foi para pagar os nossos pecados, olhar para nós e entender que nós não merecemos nada de Deus a não ser a condenação, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, mandou Jesus para morrer na cruz por nós, para pagar toda a nossa dívida, para que quando nós chegarmos diante dele, não haja sobre nós nenhuma acusação que não tenha sido pago por Jesus na cruz. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nos rendemos completamente a Ele. A Bíblia fala que a dívida, a cédula de dívida que era contra nós, ela é rasgada. E nós somos justificados em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Não temos que temer o lago de fogo e enxofre, porque a parte que nos cabe é a Canaã celestial, é a nova Jerusalém que desce dos céus. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar com a nossa lâmpada cheia de azeite, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem. A Bíblia não fala, Jesus ele é enfático, ele diz que o dia e a hora o Pai reservou exclusivamente para ele. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. A igreja espera a volta de Jesus desde que Jesus subiu aos céus. 2000 anos aguardando a volta de Jesus. Não sei quantos anos ainda aguardaremos, quantos minutos aguardaremos, porque pode acontecer a qualquer momento. Mas temos que estar preparados para esse momento. E temos que estar preparados também para aquilo que vem pela frente. Porque eu não sei o que vai acontecer, como que as coisas caminharão para nós que estaremos aqui. Eu não sei quanto nós iremos presenciar dos fatos dos últimos momentos que é narrado na Bíblia. Eu não sei quanto tempo nós iremos conviver se nós iremos conviver com os 4 elementos do mal que Apocalipse fala para nós. Mas nós temos que estar preparados, né? E aí eu quero ler Romanos 8:18. Eu perdi aqui a minha. Só achar aqui, gente. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo falando aqui, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há por vir. Não pode ser comparado com as coisas que nós iremos herdar. Mesmo que a gente passe por lutas, passe por dificuldades, temos que estar preparados para isso. Você como cristão, você que entregou a sua vida para Cristo, esteja preparado para isso. Esteja preparado para ser perseguido. Esteja preparado para ser caluniado. Esteja preparado para zombaria. Esteja preparado sabendo que aquilo que está preparado para nós, a glória que está preparado para nós, não se compara a nada que nós vemos neste mundo. Nós podemos imaginar a melhor vida que uma pessoa pode ter nessa terra. Sem problemas, uma família linda, com saúde, saudável, dinheiro para viajar, para suprir todas as necessidades, uma vida perfeita. Não se compara à glória que está por vir. Não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Isso tem que nos encher de fé, nos encher de esperança.
nos encher de gratidão, porque nós não merecemos isso. Isso acontece conosco porque nós temos um Deus que é extremamente amoroso. Um Deus que é amor na sua essência. E que nesse amor, Ele se fez homem, habitou entre nós, entregou a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui e para que nós pudéssemos morar eternamente com Ele. Temos que estar preparados para todas essas coisas. Preparados principalmente para nos encontrarmos com o Senhor e termos todas as nossas lágrimas enxugadas por Ele e para ouvirmos a palavra do Senhor. Filho amado, venha para o gozo do seu Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que nos acompanha pela internet. Ore nesse sentido para que Deus nos fortaleça, para que Deus fortaleça a igreja. Ore para que Deus nos revele as coisas que estão acontecendo, para que a gente tenha percepção de tudo isso. Não se preocupe com o que as pessoas estão fazendo. Não se preocupe com isso. Tá? Deus tem tudo sob o controle. Não se preocupe se estão difamando Deus. Deixem as pessoas falarem. Elas irão falar de qualquer jeito. Não dê publicidade a isso. Ore por essas pessoas, porque elas são alvos do amor de Deus, carentes do amor de Deus, tanto quanto eu e você. E precisam ser transformadas por Deus, para que se arrependam dos seus pecados, para que creiam nesse Deus maravilhoso, para que entendam e aceitem esse amor, e para que junto conosco elas possam adorar o nosso Deus eternamente. Se coloque em pé, vamos orar. Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, demonstrado pelo Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Estamos aqui porque o sangue dele nos lavou, nos redimiu de todo pecado, de toda mácula, e porque através do sangue de Jesus podemos estar na tua presença, ó Deus, te adorando, falando contigo. Obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor tem preparado algo excepcional para nós, Pai. Algo tremendo, algo maravilhoso que a nossa mente não tem condições de nem sequer imaginar. Porque o Senhor mesmo fala na tua palavra que o Senhor tem preparado infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem preparado isso para nós. Obrigado por isso e sempre, ó Deus, proclamando o Evangelho, falando do Teu amor, vivendo o Teu amor, manifestando, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia no mundo e atraindo pessoas até o Seu trono de graça. Pai, abençoe ricamente a Tua igreja, ó Deus. Consola-nos, conforta-nos, ó Deus, e Deus, supra as nossas necessidades, ó Deus, a cada momento, a cada dia, Senhor, a cada um de nós. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma semana, por estarmos aqui mais uma semana, e porque, ó Deus, o Senhor estará presente conosco, o Senhor Jesus está conosco eternamente. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Boa noite, Deus abençoe. Só lembrando, não podemos aglomerar, temos que ser rapidinhos aqui para a gente nos despedir. Deus abençoe.